a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Pai
em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem temos campo, nem semente. Habitamos em tendas. Assim ouvimos e fazemos conforme tudo quanto mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo na boca do rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, assim fomos a Jerusalém, em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, do Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam vinho até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos profetas madrugando, enviando e dizendo: obedecei-vos agora, cada um no seu mau caminho, e fazei bem as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, ele ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me ouviram, e clamei e não me responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amém? Podemos sentar. Sempre bom estar bem cansado, pensando. Eu não costumo ler o texto grande assim, mas a mensagem dessa noite é baseada no seguinte fato: provando que obedecemos a Deus. Digo, provamos que agradamos a Deus. Não basta estar no templo, no culto, cantar, orar, ler, falar nosso jeito, não basta provar. Provar a Deus, porque Deus não fez todas as coisas. Vocês vão ter observado aqui no texto, eu gosto muito dessa escritura, que era um povo que ia entender quem eram essas pessoas, vai entender, eu bastante curto. Eles seguiam uma regra, um ensinamento, e aqui no texto diz: um mandamento. Mandamento de quem? De Jonadab, filho de Recabe. Mandamento de seus antepassados. Mandamento esse que não tem nenhum texto bíblico que diz que a pessoa tem que fazer aquilo. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para esse fato. Não está na Bíblia que Deus dissesse para alguém que não podia beber vinho, que não podia construir casas, que não podia plantar, não podia fazer nada. Não tem nada disso na Bíblia. Essa ordenança de Jonadab, filho de Recabe, não tem, vamos dizer assim,
Porque crê que fazendo isso está agradando a Deus. Então o filho honra o pai. Por quê? Deus mandou. E porque ele crê que Deus mandou, ele honra o pai, honra a mãe e atrai para si bênçãos de vida longa, de vida longa. Nós amamos o nosso próximo se o fazemos mesmo como a Bíblia diz. Não é como nós sentimos, eu acho. E Deus não diz você amar algumas pessoas. Não, Deus diz para você amar o seu próximo. E as pessoas fazem isso porque crê que Deus diz para amar o próximo. Não crê que alguém faça de maneira diferenciada. Você até que algumas pessoas correndo com sentimento, e aí, mesmo que não seja cristão ou cristã, ame, demonstre amor, como a Bíblia diz, para com o seu semelhante. Quando eu falo próximo, é todas as pessoas que estão ao nosso alcance. E nós fazemos isso, e quando nós fazemos, nós estamos provando que nós amamos a Deus, que nós acreditamos que Ele mandou fazer isso. E esse texto que me chama a atenção, porque os filhos de Jonadab, descendentes de Recabitas, eles receberam uma orientação do pai deles, dos antepassados. E Deus mandou fazer uma prova. E eles passaram a prova. E quantos de nós não passamos na prova de fidelidade, de fé, de demonstrar que somos verdadeiramente seguidores do Senhor? Quando nós somos provados, testados, quando a nossa fé é colocada muitas vezes em xeque, a gente falha, a gente erra. Muitos jovens às vezes cedem lugar ao inimigo, seguem o caminho das gentes, pecando, adulterando, fornicando, fazendo coisas horríveis. Mas não acontece só com jovens, acontece com homens e mulheres também. Acontece com todas as pessoas, elas fazem por quê? Porque não acreditam que Deus mandou que não fizesse isso. Não acredito que Deus determinou que não se alterasse, que não se fornicasse. Não acredito que Deus determinou que nós temos que ter uma vida santa. Então, ao agirmos, ao procedermos contrário ao que Deus diz, nós estamos mostrando que nós não temos fé coisíssima nenhuma e em nada agradamos a Deus. Quando o nosso irmão Gabriel estava lendo aquele texto, o servo, eu achei interessante. Ele falou que o servo não pediu ele procurar ele. Jesus chegou, foi lá, cuspiu no chão, fez lodo, e a tradução parece que ele barra de cuspo. Barra de cuspo. Passou no olho do servo e falou com ele: vai e lava-te. Se a pessoa se não acreditasse, que resolver limpar o olho dele com outra água qualquer, qual seria a história desse servo? Teria causado aquele rebuliço entre as pessoas que o conhecia, entre os fariseus, entre os sacerdotes, entre todas as pessoas que queriam denegrir a imagem de Cristo, dizendo que Cristo não era um homem de Deus, ele sabia que era o poder de Deus ser burro. Eles falaram que ele era feito por Jesus. Mas ele acreditou, e acreditou na palavra de uma pessoa que ele não sabia quem era. Nós sabemos quem é Deus, ou não? Todo mundo que sabe quem é Deus? Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor do céu e da terra. Nós sabemos que somos propriedade de Deus.
devemos obedecer aquilo que Ele nos manda a sua palavra. Se é que queremos ser bem-sucedidos, se é que queremos ser aceitos pelo Senhor. Quando está lendo essa escritura, lembrei daqueles amigos de Jó, que falavam tantas coisas, tanto discurso eloquente perante Jó, acusaram Jó de pecador, de transgressor, de um homem que havia nascido em pecado, e falaram bem de Deus, justificaram que Deus é justo e etc. e tal. No final da prova de Jó, porque Jó estava passando por uma prova terrível, mas em todo momento ele atribuiu todo mal, chegou a ele, ele foi cometido nele, foi Deus que fez aquilo. No meio daquela luta terrível, Jó se levanta e diz: sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei por mim mesmo e não outro. Esse mesmo homem que foi acusado pelos seus amigos, já depois de passar por tantas lutas e tribulações, sendo insinuado pela própria mulher a amaldiçoar Deus, ele permanece firme, mas no final Deus chama os amigos de Jó e diz: vai lá, chama o meu servo Jó, trabalho de vocês, porque eu não aceito a oração de vocês. Vocês não falaram bem de mim, como meu servo Jó. E Jó não tinha guardado mágoa, rancor, ressentimento. Jó não abriu espaço no seu coração para ficar triste com aquelas pessoas. Ele deu 3 amigos. Era bem justificado da vez da Jó, dizer: não vou orar nada, só falaram de mim. Mas eles foram lá, chamaram Jó, e Jó foi e orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele orou pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Os filhos de Jonadab e de Recabe obedeceram os seus antepassados. A ordem é: não beba vinho, não construa casa, não plante, não ajunte semente. E eles obedeciam piamente. Sabe o que Deus diz aqui no final? O último versículo que eu li aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias da sua vida. Porque Deus fez a promessa, porque vive neles algo que o agradou. Obediência. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas se rebelam, desde pequenininhos, crianças, já se rebelam com seus pais. Com essas leis malucas que aparecem por aí, dessas pessoas que não têm temor de Deus, tentando destruir os mais belos e nobres sentimentos de ética, de decência e moral, dando poder à pessoa que precisa ser orientada. Por exemplo, a criança precisa ser orientada, de ser corrigida, precisa ser disciplinada. Crianças pequenas, muitas vezes com 4, 5 anos, que já sabem das coisas, se o pai fala alguma coisa, eu vou chamar por isso. Em vez de seguir o que a Bíblia diz, que é honrar o pai e a mãe, vai agir segundo a lei. Hoje, as mulheres já não querem obedecer mais seus maridos. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, é a Bíblia que diz. E o que é a Bíblia? Um livro qualquer. O que vale mais? A lei da Maria da Penha ou a Bíblia? O que vale mais? A Bíblia ou a lei dos homens? Que criaram a lei para dissolver o casamento, destruir através do divórcio. E as pessoas hoje divorciam para praticar atos totalmente iníquos, adulterando, porque Jesus só estabeleceu uma regra para o divórcio. Uma só, no caso de ato sexual ilícito. E a tradução moderna, a tradução mais antiga,
a obediência é a única maneira de provar que você tem fé. Não basta dizer tem fé. Não basta vir aqui para o culto. Isso é importante, mas isso não é tudo. Eu só posso provar que tenho fé quando eu coloco em prática Deus me mandou fazer. Eu dou esse exemplo aqui dos filhos de Jonadab e Recabe, porque eu sempre fico impressionado com esses moços. Chegaram lá, botaram taças de vinho para eles. Eles nós não bebemos vinho. Nosso pai, Jonadab, o Recabe de Jonadab, disse: nós não bebemos, até o dia de hoje nós não bebemos. Hoje qualquer pessoa, qualquer membro de igreja hoje, estão fazendo coisas horríveis, família inteira destruída, porque não obedece a palavra de Deus, porque o filho obedece o pai, porque o pai não obedece o pastor, porque as pessoas fazem tudo o contrário e querem ser abençoados. Será que serão? Certamente a gente já sabe a resposta. Quantas pessoas foram abençoadas por Deus no passado? Quantas? Deus usou essas pessoas como exemplo. Eu gosto da história de Ruth, de Esther, que é a Bíblia. Para mim não tem expressão mais profunda de amor do que as palavras de Ruth, onde dizia sua sogra Noemi: não me instes para que olhar fácil do Deus. Onde você for, eu vou. Olha que ela não era israelita. Noemi não tinha filho para acabar com eles. Noemi não tinha casa, Noemi não tinha nada. Mas ela diz: não insista, vou dar uma vez mais conhecido, para que eu me afaste de você. Aonde você for, eu vou. Onde você passar a noite, eu passo a noite. O povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E faça-me Deus outro tanto, se não a morte, e separar de ti. Qual foi o final dessa história? Quem lê a Bíblia sabe. Alguém disse para Noemi um dia, falando de Ruth: você tem uma nora que vale por 10 filhos. Porque 10 filhos às vezes abandonou o pai, despreza, não respeita, não honra. Mas ela estava sendo honrada por uma moabita, ex-mulher do seu filho que havia morrido. E ela fez esse juramento e cumpriu esse juramento. Irmãos, provando que agradamos a Deus, através da fé. E a fé, ela só mostra através da obediência à palavra do Senhor. Às vezes se questiona algumas normas bíblicas, doutrinas bíblicas, e algumas doutrinas bíblicas estão sendo desprezadas, como por exemplo, nós botando na nossa Bíblia, colocamos em prática nas nossas igrejas, a salvação com ósculo santo. Não, é ósculo santo. Está escrito 5 vezes na Bíblia: saudai-vos dos nossos santos, saudai-vos dos outros nossos de amor, saudai-vos dos outros nossos de caridade. E às vezes a pessoa faz para o outro, dá um soquinho na mão. Tá, saudamos. É essa a salvação? Né? Quando nós fazemos isso, nós estamos provando que amamos a Deus e cremos em Deus. Deus, porventura, se agrada de atitudes medíocres, mesquinhas como essa? Evidentemente que não. Nós precisamos mostrar ao mundo. O mundo precisa ver em mim, em você. Não importa onde você esteja, como você esteja, que nós somos servos de Deus. Quem serve a Deus certamente procura fazer o que manda, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor vier,
que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou nós obedecemos, ou então não vamos ser conhecidos pelo Senhor como seus servos. Quantas vezes nós observamos irmãs que vão participar de cultos em outras igrejas, não leva o seu véu e ora sem véu. Deus se agrada disso? Deus não se agrada disso. Deus se agrada da obediência. Deus se agrada se cumpre a sua palavra. Outra coisa que a gente observa que as irmãs vão despistando que é crente, usando roupa cada vez mais curta, mais indecente, quase indecente. Os jovens andando pela rua sem camisa, de short, isso é traje cristão, irmãos. E as pessoas fazem isso em rebeldia, desobediência, porque a palavra de Deus tem que trajar decentemente. Tem que trajar decentemente. E quando a conta chega, porque, irmãos, vou repetir, Deus não tem o culpado por inocente. Eu não tenho culpado por você. Se você quer ser abençoado por Deus, deixe o servo obediente, faça a vontade de Deus, agrade a Deus, procure fazer o que a Bíblia diz, não haja de maneira contrária, não faça como Eva, que Deus diz para ela: deste fruto vocês não podem comer, se comer você vai morrer. E ela ficou lá olhando aquela árvore, a paciência do bem e do mal. Chega o príncipe das trevas, Satanás, através da serpente, uma das mais astutas animarias da época. E falou: como é isso que Deus diz? Você não comer das árvores? Ela disse: Deus não comer nem tocar. Comendo todo Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Aí o diabo disse: não é nada disso. Deus sabe que no dia que você comer essa árvore, você vai ficar correndo. Está vendo bem, irmão? Só isso. Não sei igual a Deus em outra coisa, não. Só igual a ele, sabendo bem, irmão. E ela comeu, e ele não pagou o preço até hoje. A morte entrou no mundo, a doença entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo, a rebeldia, a falta de temor a Deus entrou no mundo. As pessoas já não têm mais aquele sentimento de temor, de servir, de adorar, de exaltar, de glorificar o nome de Deus. As pessoas desprezam as outras pessoas como se elas fossem trapo de imundície, fosse lixo. Isso em nada agrada a Deus. Isso prova que nós não queremos de maneira nenhuma agradar ao Senhor. As pessoas são tratadas como objeto asqueroso, nojento, como escória. Por quê? As pessoas procedem assim, porque não tem temor de Deus. E a Bíblia diz, aqui na minha e na sua Bíblia, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E mais, ao culpado de Deus não tem por inocente. E mais, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Portanto, se nós realmente queremos mostrar a este mundo que nós temos prazer, alegria de agradar a Deus, e nós cremos de verdade em Deus, vamos provar isso através da obediência da palavra do Senhor. É o mínimo que nós podemos fazer. E não é tão difícil assim, não é impossível. Eu me lembro da experiência aqui na Havana,
na sétima atenção, totalmente mudada. Por quê? Porque ele ouviu o conselho, o bom conselho do seu soldado. Irmãos, obedecer a Deus é algo que suporta fazer. Jonadab, Recabe, aconselhou os seus descendentes, não faça isso. E eles seguiram o conselho do seu antepassado. Eles não quiseram ser igual às outras pessoas, porque hoje as pessoas querem ser igual às outras pessoas. Embora ninguém é igual a ninguém, porque todos nós somos diferentes. Eu encontrei até hoje, com 85, eu encontrei uma pessoa igualzinha a mim. É o Samuel. Não, sou eu. Eu sou eu. Tem uns gêmeos aí que às vezes se confundem, né? Que parecem muito com o outro. Mas tem alguma diferença. Mas hoje as pessoas querem ser igual aos outros, parece uma moda profana, moda ditada por pederasta, por homossexual, que a maioria desses budistas são homossexuais e lançam uma moda, daqui a pouco parece uns irmãozinhos todos vestidos. A Bíblia tudo vestida. Em vez de seguir o conselho da Bíblia, que fala para a mulher trajar decente, modesto, isso é que a Bíblia ensina, e não traz de budista, de pessoas que não têm temor de Deus, e as pessoas obedecem. Aí tem um cabelo maluco aí, corta, tá bem, os irmãozinhos. Irmãos, a Bíblia obedecia aos nossos pastores. Obedecia aos nossos pastores. Agora, quem não quer que o pastor seja o seu pastor, que caça o seu rumo, procure o seu caminho. Porque as pessoas acham que pode ficar aqui atrapalhando, infernizando, influenciando mal. Se for para influenciar para o bem, é bem-vindo. Estamos aqui juntos, mas influenciar para o mal, dando mau exemplo, promovendo escândalo, em testemunho, ao testemunho e a fé que nós abraçamos, não é necessário. Vamos obedecer a Deus. Porque Deus está olhando para você. Deus está olhando para os regavidas e fez uma promessa a eles. Você quer ser abençoado? Quer que Deus abençoe você, a sua família, o seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, a sua descendência? Deus disse aqui no último versículo que eu li: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará farão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias da sua vida. Por que Deus fez a promessa? Porque ele é um povo obediente. Um povo que obedece é um povo que agrada a Deus. Um povo que obedece é um povo que tem temor de Deus. E um povo que obedece é um povo inteligente e sábio. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos já bem perto do fim do nosso culto. Glória a Deus, irmãos, que em pé essa noite, nós já voltamos. Nosso culto domingo às 8, na TV Memória, e 18 horas, o culto de louvor e adoração. Então, um recado para os irmãos, já tinha falado com o pastor, já está dando um convite ali, no dia 8 de setembro, nós vamos ter aqui um culto de ação de graças pela vida da nossa irmã Carlinha. A Carlinha vai estar fazendo exatamente nesse dia 90 anos. Então, vai cair domingo, eu conversei com o nosso pastor, vai ter uma festinha para ela depois, então não falte, programa na sua agenda, faça uma linda homenagem às mulheres que estão se programando aí, dia 8 de setembro, culto de ação de graças pela vida da nossa irmã Carlinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar orando assim, nosso pastor vai estar interpretando a bênção. Pai, nós te agradecemos por a questão da tua casa. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos edifica, Senhor, que nos orienta, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa continuar com nossos corações. Obrigado por todos os filhos que vieram aqui da tua casa, prestar tudo a ti, louvar o teu nome, te agradecer, te louvar, Pai. Pai, que o Senhor possa estar olhando para cada pai uma vez nessa noite, Senhor. Solta os nossos corações, queremos que sejamos obedientes a ti, e que o Senhor possa
sem a tua paixão, sem o teu amor, Senhor, o que seria de nós? Por isso nós te pedimos mais dessa noite, Senhor, mais dessa vez. Fica conosco, Senhor, não nos deixe, Senhor. Continua nos dando o resto de semana abençoado na tua presença, Senhor. Guarda nossas voltas para nossas casas, Senhor. Abençoa nossos lares, nossas famílias, Senhor. É o que nós pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.